Pessoal, Paraná Clube 1, Patriota 0. E eu sempre falo sobre a questão da competição que o Paraná está acompanhando. O Paraná não está jogando um campeonato brasileiro de Série A, de Série B, mesmo o paranaense da primeira divisão. Então não dá para esperar, não dá para imaginar um futebol bonito, futebol brilhante. Mas o Paraná foi mais eficiente no primeiro tempo do que vinha sendo nos outros jogos. Com uma proposta um pouco mais ofensiva do Tcheco, tentando, com a movimentação dos seus jogadores, confundir a marcação do Patriotas. O Paraná fez o gol com o Alex Nemetz e continuou pressionando, chegando com perigo, e poderia até ter ampliado a vantagem no primeiro tempo. É verdade que o Patriotas teve uma cabeçada na trave do Nascimento antes do final da primeira etapa e que teve mais posse de bola na etapa final. Mas mesmo assim, você vai ver que os lances mais perigosos são do Paraná. O Paraná teve a tentativa do Lucão no segundo tempo, o Paraná teve a tentativa do Ítalo, teve uma última cabeçada do Guilherme Borges. Então, mesmo em momentos em que o Paraná estava com menos posse de bola e via o Patriotas ocupar melhor o meio-campo, o Paraná ainda assim criava as principais jogadas. O Paraná teve um momento mais difícil no jogo quando saíram o Cristiano e o Nemetz, porque ali o Paraná perdeu seus dois melhores jogadores tecnicamente e que hoje se sacrificaram em nome do esquema. Mais uma vez o Cristiano ficou mais avançado, quase como um centroavante. O Messias movimentava, dobrava com o Wesley às vezes pela direita, ou ia para a direita para o Wesley fechar pelo meio, e o Cristiano tinha que ser a referência. E como a gente fala, o Cristiano ele não pode ser a referência do ataque, ele tem que ser a referência técnica do time. E, infelizmente, hoje, para o Paraná Clube, ele teve pouco tempo para fazer isso depois da saída do Messias e da entrada do Antônio Porto, que estreou hoje. E aí ele voltou a jogar na dele, mas logo depois ele, já cansado, foi substituído. O Patriotas claramente melhor fisicamente, até porque o Patriotas vem treinando há um tempão, o Paraná foi se montando durante esse início de ano, e a rigor todo mundo estava aí só um mês antes de começar o campeonato. E o Patriotas, no final, botou um pouco de velocidade, com o Lucas em especial, oferecendo uma dificuldade, gerando uma dificuldade para o Eltinho, mas o Paraná teve um jogo bastante seguro no final das contas. E hoje vários destaques, eu vou dizer para vocês. Félix Jorge vem crescendo a cada jogo e também vem sendo uma opção ofensiva. Hoje ele teve jogadas tanto como quase um lateral esquerdo, como o centroavante. Teve um chute de muito perigo dele no segundo tempo. O Lucão tem uma ação decisiva no jogo, que é o carrinho que ele dá no Cleiton, praticamente na marca do pênalti, na bola, lance limpo, em que ele tira praticamente o gol. O Cleiton estava de cara para o Sidão, com lugares para escolher para fazer o gol de empate, e o Lucão salvou o Paraná naquele lance. Eltinho, muito experiente, usou essa experiência a seu favor, sofreu no final do jogo com o Lucas pelo lado dele, mas o Eltinho foi uma opção tática interessante do Tcheco, porque a forma dele se movimentar ofensivamente foi um pouco diferente da do Carlinhos. O Carlinhos às vezes até fechava o corredor e vinha pelo meio, mas o Eltinho não, ele já se desprendia. Quando ele passava do meio campo, ele já se desprendia. O Félix ocupava o corredor, quando não, Alex Nemetz ocupava o corredor esquerdo, e o Eltinho partia para ser um criador de jogadas. Alex e Cristiano, como eu disse, entregues ao sistema de jogo, se doando em nome do time. E, claro, para mim, de novo, o melhor em campo, Bruno Silva, que é uma diferença brutal que o Paraná passou a ter em comparação aos seus adversários da segunda divisão. Da forma que está indo essa segunda divisão, está se encaminhando para que Rio Branco, Paraná, Patriotas e Paranavaí se classifiquem. Paranavaí vai vencer o Maringá na próxima rodada, na rodada de amanhã, na verdade. Depende muito do que Iguaçu e Nacional fizerem. Se não, a próxima rodada pode sim ser a rodada de classificação já dos 4 semifinalistas. Só que aí tem a grande disputa, que é a disputa pelas 2 primeiras posições. O Paraná deve ganhar do Grêmio Maringá, mas tem que pensar em saldo para se garantir e depois vai para uma decisão. E até por isso o saldo é importante, para ir para a decisão contra o Paranavaí, para ter, possivelmente, a chance de jogar por uma igualdade para garantir a segunda colocação, ou até mesmo a primeira, se o Rio Branco tropeçar. O certo é que essa vitória ela encaminhou muito a vida do Paraná na segunda divisão do Paranaense. Um abraço.